minhas irmãs, meus irmãos, boa noite. Graças a Deus, é com muita alegria que nós nos sentimos aqui dentro dessa casa, nessa noite tão enfeitada, tão maravilhosa, maravilhosa. Que Jesus, na sua bondade infinita, que abençoe a cada um de nós, reforçando, iluminando nossa caminhada aqui na terra, porque, como diz ali bem, você não está aqui por acaso, nenhum de nós está aqui por acaso, né? Então, que Jesus nos abençoe e nos ajude na nossa caminhada aqui na terra. Nessa noite nós estamos muito satisfeitos, porque é a primeira vez, né? É a primeira vez, de muito prazer em conhecer, é a primeira vez que a gente está vendo. Então, você até perguntou se ela já tinha vindo alguma vez, eu acho que não. Mas seja sempre bem-vindo. Então, meus irmãos, quem vai falar para nós nessa noite é a nossa irmã, nossa companheira, Fernanda, de Lagoa Dourada, né? E que Jesus abençoe a nossa irmã, abençoe seus amigos espirituais que vieram com a irmã, trazendo ela para trazer coisas boas para nós que nós precisamos. Então, que todos nós possamos ligar as nossas anteninhas, prestar bastante atenção, colher bastante, para que possamos sair daqui melhores do que aqui adentramos. Então, que Jesus abençoe a todos. E vamos, com uma prece humilde, elevar os nossos pensamentos a Jesus. Senhor, nosso Mestre, nosso guia, nosso modelo, aqui nos encontramos, Senhor, o coração cheio de alegria, vibrando dentro desta casa abençoada que é o nosso lar. Este lar que nos acolhe com tanto amor, com tanto carinho. E Jesus, na sua bondade infinita, abençoe a todos os nossos irmãos que nos assistem, que velam por nós, que são os nossos amigos espirituais, os nossos anjos guardiães. A esses benfeitores desta casa abençoada, que sempre nos recebe a cada um de braços abertos. Pedimos a Jesus também que possamos, Senhor, levar daqui todo aquele conhecimento que nós precisamos, porque nós sabemos que o que nós necessitamos é de aprender e, sobretudo, pôr em prática, para que possamos buscar a nossa evolução. Que Jesus abençoe a todos, que essa divina paz é que possa clarear a cada um dos meus irmãos, florescer em cada coração. Nessa semente abençoada que a nossa irmã vai jogar aqui para cada um de nós, que possa cair no nosso coração, que seja um terreno bom, que possa dar seus frutos de tudo aquilo do esforço da nossa irmã, para trazer para cada um de nós essas reflexões, que nós possamos aproveitar nesta noite. Então, como quem vai falar é ela, nós pedimos a Jesus que dá por aberta a nossa humilde reunião, e a nossa irmã tenha a sua palavra, e fique à vontade. A casa é sua. Está funcionando? Parece que estava tão baixinho. Boa noite a todos. O nosso tema hoje, gente, você não está aqui por acaso. Então, nós iniciamos pedindo ao nosso bom mestre que nos ilumine, como foi muito bem dito pela nossa irmã, que nós possamos tirar desse estudo de hoje, né, fomento para a nossa evolução, para o nosso momento evolutivo. E nós não estamos aqui por acaso, né? Em nenhum dos sentidos. Nós que estamos aqui hoje, que viemos para esse estudo, nós não estamos aqui por acaso. Tem alguma coisa que nós vamos conseguir pegar para que nós consigamos evoluir. E também nós não estamos nessa encarnação por acaso. Nós não viemos por acaso. E o nosso tema de hoje é dor e sofrimento. Por que falar desse tema? Porque se nós não estamos aqui por acaso, nós viemos aqui para evoluir.
é interessante nós lembrarmos que nós fomos criados para a perfeição. Nós nascemos e o nosso processo é evoluir. Então nós sabemos que nós nascemos com a centelha divina dentro de nós. Essa centelha divina, ela está aí para florescer. Nós vamos chegar à angelitude. Mas nós estamos saindo ainda do caminho, vamos colocar do início aqui da animalidade para nós chegarmos à angelitude. Nós estamos saindo do primitivismo, do materialismo, para nós chegarmos numa essência mais apurada. E como que nós fazemos isso? Nós vamos passar pela dor e sofrimento. Olha, no capítulo 17, né, do Evangelho, ele fala, sede perfeitos. Tem um trecho lá que fala o dever. E é interessante que nesse trecho, ele fala o seguinte, Deus fez nós todos iguais mediante a dor. Ninguém é diferente nesse processo. Todos nós passaremos pela dor. E sabe o que é interessante? Nós vamos passar pela dor, sim. Nós vamos passar pela dor porque hoje eu passo pela dor para amanhã eu poder levantar um irmão que também passará por ela. Nesse capítulo, o dever, ele fala da questão da empatia. Por quê? Porque muitas vezes nós ainda, Einstein ele fala que infelizmente nós ainda estamos muito primitivos, que a gente tem que cometer todos os erros. A gente não aprende com os erros dos nossos irmãos. E às vezes nós temos que vivenciar a dor para a gente poder entender um pouco o processo do outro, para não julgar, não apontar pedras. É interessante que há poucos dias caiu esse evangelho, né, no nosso evangelho do lar, e a gente refletindo como que a gente, às vezes, a gente fala de se colocar no lugar do outro e às vezes a gente tem ainda uma dificuldade. E nós estávamos falando da questão do luto. Eu sempre coloquei assim, olha, eu não vou em cemitério, eu tenho uma compreensão diferente da morte, né? Então, quando alguém falece, eu não vou. E aí, recentemente, uns 2 meses atrás, eu perdi minha sogra querida e perdi também a minha avó. E eu estava pensando, cheguei lá, eu sabia, eu sei desse processo que o Espiritismo nos coloca a respeito da morte, mas eu estava igual o Chico quando ele estava no avião. Todo mundo comportado e eu chorando igual criança. E naquele momento eu senti que o mentor falou assim, dá exemplo, né? E aí que eu chorei mais ainda. Era o meu processo. Eu tive que passar por aquilo para mim jamais olhar para o outro e falar assim, você não entende o que é o processo da morte. Mas naquele momento que eu estava ali, eu dei valor a cada abraço que eu recebi. A cada carinho, cada afago, a cada pessoa que estava naquele momento de dor. E quantas vezes eu falei que eu não iria. Nesse momento eu tive que passar por isso para me aprender a valorizar, para me aprender a lidar com a dor do outro. Porque a gente fala do processo de empatia, mas a dor do outro, mas eu não faria aquilo que ele fez. Mas nós temos que pensar sempre, gente, que às vezes nós estamos analisando o outro, a vida do outro, com o nosso olhar e com a nossa experiência. Mas se você estivesse naquele momento vivenciando aquela situação, mas com a vivência do outro, sendo o outro, com todas as pedras, todos os caminhos, todos os espinhos que o outro já viveu, é diferente. Às vezes a gente analisa, nossa, a pessoa está sofrendo tanto por causa disso, brigou com o namorado e como que tem coragem de tentar um autoextermínio por uma coisa dessas? Quem somos nós para analisar qual é o máximo da dor do outro? Cada um tem o seu processo. E hoje nós vamos falar um pouquinho exatamente sobre esse processo de dor e sofrimento. A dor, ela é inerente, todos nós vamos passar. O sofrimento, ele é opcional, né? E aí nós começamos o nosso... Aperta onde mesmo? De baixo. Aí nós começamos a pensar. E a dor, ela faz parte do nosso processo, foi? Se a dor, ela faz parte do nosso processo evolutivo, ela vai vir, independente da forma.
Tem. Independente da forma, de qualquer forma, ela virá. O processo de crescimento espiritual está associado à dor e ao sofrimento. Eu vou evoluir mediante a dor. Por quê? Porque a dor é a nossa disciplinadora. Ah, mas eu vou evoluir? Ela vem nos disciplinar. Se eu vou evoluir, vai depender de mim, do educando, né? Mas ela vai vir para nos colocar. Ou você muda pelo amor, ou você muda pela dor. E aí nós temos 3 tipos de dor. A primeira é a dor expiação, que é a dor que vem de dentro para fora. É a dor que eu trago de reencarnações passadas. É aquela dor que às vezes uma pessoa não sabe, ela vem com uma doença que ela não sabe por quê, né? Ela não sabe por quê e às vezes ela faz tudo e as coisas às vezes elas não entram no caminho. É uma dor que ela é de dentro. Aí, essa dor aqui, expiação, é uma dor que ela é passageira. Sabe por que ela é passageira? Que assim que a gente consegue romper com aquela expiação, com aquilo que eu vim pagar, eu me arrependi nessa vida, arrependi, fiz muita coisa errada, arrependi. Tá? Isso aí vai mudar a forma de eu chegar lá em cima, a minha vibração. Porém, nada fica sem né? Eu vou ter que ressarcir isso aí. Eu vou ter que pagar. E quando eu faço esse pagamento, eu faço através da expiação. Opa! Através da expiação, deixa eu acertar aqui. Da expiação. Então, se eu consigo pagar aquilo e se está pago, beleza, não vai repetir. Ela é passageira. Aí eu tenho a dor evolução, que o processo ele é diferente. Ela é de fora para dentro. É a dor do maior. Essa dor aqui é dor de crescimento. Quando a gente se programa para vir, a gente fala assim, eu não pedi, implorei, chorei, né? E fiz um plano lá em cima. Mas isso significa que tem destino, que tudo está escrito? Não. A nossa vida são as nossas escolhas. Eu sou tudo que eu escolhi até hoje. As minhas escolhas foram me tornando a pessoa que eu sou hoje. Toda escolha que eu faço. Mas a dor evolução, ela é uma dor que ela vem desse caminho. Eu estou lá em cima e eu falo, olha, eu tenho um problema, por exemplo, com a questão econômica. Então eu venho com tudo arrumadinho, aí chega, eu falo, com 30 anos eu planejei lá em cima, que com 30 anos eu passaria por uma prova. Essa dor aqui é a dor das provas da vida. Aí eu planejo uma prova. Aí eu estou com a equipe espiritual, vamos lá, Fernanda, tá chegando a prova. Aí o que acontece? Na hora que chega o momento de eu viver aquela prova, eu caio. E aí o que vai acontecer? A prova vai voltar novamente. Porque eu não passei na prova. Ela vai ser refeita. Gente, para a gente evoluir, a gente tem que superar. São superações, né? Então, a dor e a evolução são as provas que nós vamos enfrentar, que são as provas do dia a dia. São as provas que estão à nossa frente. Essa aqui é passageira, essa aqui é a vida, a nossa existência inteira. Por quê? Nós vamos passar durante esse período que nós estamos em prova de expiação, né? Nós vamos passar a vida buscando, a existência buscando essa questão aqui da evolução. Enquanto eu estiver buscando a evolução, a dor ela vai vir. E nós temos a dor auxílio. Essa dor auxílio, ela vem muito nos quadros de AVCs, vem muito nos quadros de câncer, aqueles quadros onde a pessoa ela passa por um período ali, a gente fala quase que pulgando, né? Aquele período que ela passa ali, principalmente AVC, que a gente vê muitos quadros que a pessoa está ali, e ela está ali, só que tem que ela não está consciente. Mas por que a pessoa ainda não desencarnou? Porque ela tem algo, ela tem que às vezes conseguir desapegar, ela ainda tem algo para ser feito antes dela do desencarne. E a dor auxílio, nós temos também algumas passagens que falam sobre isso. Por exemplo, uma pessoa que tenta autoextermínio, sofre de repente algum acidente e ela fica sem os braços.
Não é um auxílio? É um auxílio para quê? Para que ela não cometa novamente o autoextermínio. Nós temos algumas passagens assim nos livros de Chico Xavier, né? Então, olha só, voltando, tudo que dói também nos transforma. Opa, nos transforma se nós nos permitirmos sermos transformados, né? E aí a gente começa a pensar, frente ao mecanismo da dor, a primeira pergunta que começa a pairar na nossa cabeça: qual o sentido da vida? Isso aqui, gente, vai definir um pouco esse mecanismo de dor. Parece que não, mas vai. E aí a gente começa a pensar, a sua definição de vida define como você vai investir seus principais bens. Nosso principal bem é o tempo. A gente acha que a gente passa pelo tempo, que a gente acha que o tempo passa, mas somos nós que passamos pelo tempo, né? E como que nós estamos passando pelo tempo? Como que nós estamos, o que nós estamos investindo o nosso tempo em quê? Em que nós estamos investindo os nossos recursos, os nossos talentos? Cada um faz um exame de consciência e pensa, como está esquematizado a sua vida? Como que nós esquematizamos o nosso tempo, os nossos recursos, os nossos talentos? Estão canalizados para quê? Onde estiver canalizado, aí está o coração de vocês. Observe se tem uma sobrinha para Jesus aí. Se a gente tem uma sobrinha de tempo, sabe por que a gente tem que pensar na questão tempo? Porque o tempo hoje, a gente acha que a gente tem. Mas o tempo amanhã, ele vai ser a nossa dor. Vai ser aquele momento de dor que a gente vai pensar, nossa, estou no último momento, eu podia ter aproveitado. Eu podia ter feito mais. E o que eu fiz com a vida, com essa existência que eu tanto implorei para tê-la? O que eu fiz? Onde eu joguei meus recursos e meus talentos? Né? E quando a gente começa a vida, você tem apenas uma mala pequenina na mão. À medida que os anos vão passando, a bagagem ela vai aumentando. Porque existem muitas coisas que você recolhe pelo caminho, porque pensam que são importantes. Porém, muitas vezes são irrelevantes na caminhada. A gente começa com uma mala pequena, porém com muito conhecimento que o véu, né, da reencarnação, ele nesse momento nós não temos, porque o véu ele vem, e vem o véu do esquecimento, mas a gente vem com uma bagagem, mas a gente não lembra qual é. E a gente começa a pegar coisas e colocar nas nossas costas, na nossa caminhada. E aí a gente começa a colocar coisas que nós achamos que são importantes. Só lá no meio da nossa vida, se a gente conseguir tê-la, se a gente falar, se Deus quiser eu vou chegar lá, só no meio a gente começa a refletir. Será que valeu a pena? Será que o que eu trouxe para minha malinha era realmente importante, relevante? E aí a gente começa a pensar o que é importante nessa caminhada. Qual o propósito da nossa vida? Em João Jesus fala que Deus nos deu a vida para vivermos em plenitude, para vivermos em abundância. Cortella, ele tem uma passagem que ele fala assim, ele fala exatamente desse pedaço, que viver em abundância não é ter uma vida medíocre. Que muitas vezes nós viemos e que Jesus, que Deus não quer que nós tenhamos uma vida medíocre. O que é uma vida medíocre, gente? Eu sou mais ou menos bom no serviço, eu sou um marido mais ou menos, eu sou um filho meia colher, eu sou mais ou menos meio em tudo que eu faço. Não é isso, nós temos que ser bons onde nós estivermos. Se nós estivermos trabalhando, nós temos que pensar que lá sim nós estamos exercendo o nosso ministério de fé. No nosso serviço, Pedro fala que não existe linha divisória entre a oficina e o templo. O que vocês fazem aqui, vocês têm que fazer lá fora. Não existe linha divisória, é tudo a mesma coisa. Então, o nosso ministério de fé, ele é exercido no nosso trabalho. Como que nós exercemos lá? Como que nós exercemos a nossa fé?
o nosso amor em casa, com as pessoas que estão nos cercando, com as outras pessoas que nos rodeiam, né? Isso é muito importante. Platão diz que somos movidos pela falta. Aqui eu falo de um grande mecanismo de dor. Quando Platão ele fala que nós somos movidos pela falta, ele fala que nós passamos a vida inteira buscando uma felicidade em bens materiais. E aí a gente fala assim, olha, se eu comprar aquela casa, eu tenho certeza que eu vou ser feliz. Compra a casa. Depois vai falar que vai ser feliz. Meu carro não está bom, mas se eu comprar aquele carro, eu tenho certeza que vai ser diferente. Se eu comprar aquela roupa, nossa, eu vou ficar muito feliz. E aí a gente vai colocando essas coisas e sendo movido por isso. E a dor, ela fica ali. Por quê? Porque essas coisas não nos trazem felicidade. É uma felicidade tão passageira, mas tão passageira, e nós ainda pensamos, a gente ainda não pensa, mas nós ensinamos os nossos filhos a agirem dessa forma. E o capitalismo fala muito bem conosco nessa linguagem, né? Que a gente fala assim, se eu vou ser feliz se eu tiver aquilo. Na mesma hora te proporciona. Você quer fazer uma lâmpada mágica? Tem. Tudo que a gente quer tem aí. E aí a gente fala para os nossos filhos, e aí a gente vai pegar esse período de Natal. As crianças ficam, nossa, que vontade de ter aquela bicicleta, que vontade de ter aquele carrinho, que vontade de ter aquela boneca. Chega o Natal, me fala quanto tempo que eles brincam com o brinquedo que a gente dá. Qual é o tempo de felicidade médio da criança com aquele brinquedo? Às vezes ela brinca ali, sério, gente, umas 2 horas depois o trem já está abandonado. E elas viveram o mês de dezembro inteiro sonhando com aquele brinquedo, colocando a felicidade naquele objeto. E de repente a felicidade, a gente aprende desde novinho, a felicidade ela vem ali por pouquinho espaço de tempo. E aí logo em seguida elas já querem outra coisa, né? Já querem outra coisa. E a gente é assim. A gente passa a vida desejando, como se a felicidade estivesse nos objetos, estivesse nos bens materiais. Esquecendo que nós não somos aqui, nós estamos aqui, numa experiência passageira. E aí nós vamos pegar o capítulo Bem-aventurados aflitos. Por que sofremos? Esse capítulo, ele já antecede, depois dele é o capítulo do Cristo Consolador. É interessante, Kardec ele traz uma cronologia fabulosa. Antes dele vir, bem-aventurados os pacíficos, bem-aventurados os pobres, ele coloca primeiro, bem-aventurados aflitos. Depois ele lança Cristo Consolador, no evangelho minúsculo, mas recheado de conhecimento, de experiência, porque, gente, evangelho é isso. A gente está acostumado há quanto tempo a escutar o evangelho, mas o evangelho não é simplesmente um livro. Ali é a bibliografia de um povo, ali é a bibliografia do nosso mestre. Quando a gente pega o evangelho tem gosto. Ele tem o gosto do pão que Jesus partiu. Ele tem o cheiro da casa de Pedro. Ele tem sabor. O evangelho são espíritos que ainda vivem. Ali vamos colocar os relatos de uma vivência de espíritos que ainda estão conosco. Talvez num patamar muito mais elevado, acreditamos, mas estão conosco. Mas quando a gente pensa no bem-aventurados aflitos, depois Cristo Consolador, ele fala, olha, frente à dor de vocês, eu estou aqui para consolar. Eu sou o Cristo Consolador. E ele vem, olha, a dor, ela vai existir. E a dor, ela é muito difícil, porque a gente vê vidas, gente. É interessante que a gente vê vidas que é uma estrada cheia de curvas, de pedregulho, e tem vidas que é uma estrada reta. Você olha com árvores frondosas, parece que não acontece nada de ruim, né? Aí você olha aquela pessoa, nossa, mas a vida dessa pessoa é muito boa, não acontece nada de ruim, olha a minha. Parece uma estrada cheia de curva, precipício de um lado. É interessante. É difícil a vida dessas pessoas que estão nas curvas. Porém, essas pessoas elas não vão dormir no volante. Quem pega uma vida muito reta tem a chance de se perder na encarnação, porque fica tudo muito simples, né?
não tem muitos obstáculos, porque são os obstáculos e as dores que vão nos auxiliar no crescimento, na evolução. E aí o segundo evangelho, Cristo Consolador, ele está lá para nos consolar, para nos auxiliar a ressignificar a dor. Isso é muito interessante, a psicologia também nos fala sobre isso. A gente, mediante a dor, a gente tem que aprender a enxergar e fazer uma leitura diferente da dor. Nós temos que aprender a ressignificá-la, a ter um significado diferente dela. Porque se a gente olhar para a dor e falar assim, nossa, que vida difícil, nossa, por que isso comigo? Por que só acontece comigo? Nós não vamos crescer, nós não vamos evoluir, né? Que todos que têm o coração ferido pelas vicissitudes e as decepções da vida, interroguem friamente a própria consciência, que remontem progressivamente à fonte dos males que os afligem. E verão, se o mais frequentemente não podem dizer, se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, não estaria em tal situação. Opa, aqui nós temos uma parte do Evangelho que fala das causas atuais das aflições e as causas passadas. Onde estão as nossas aflições? Onde estão as nossas dores? Nas nossas escolhas. Não tem como eu plantar milho e colher trigo, gente. Se eu colho milho, eu vou plantar milho. Se eu colho milho, se eu planto milho, eu vou colher milho. Isso aí é uma coisa que é fácil de entender. Então, quando a gente fala, para a gente se interrogar, porque o que eu escolho agora é o que vai me fazer lá na frente chorar ou ter alegria. Então, nós temos que ter cuidado com as nossas escolhas, porque muitas vezes elas vêm do passado, mas a maioria das vezes elas vêm das nossas escolhas mal pensadas do presente. Lá no Evangelho ainda fala assim, uma mãe que às vezes passa dificuldade com o filho, que ela se interrogue. Se não faltou ali algo que ela poderia ter domado naquele menino ou naquela menina. Ali fala de um casamento que foi sem amor e lá na frente houve o arrependimento, a dificuldade. Então a gente tem que se interrogar, mas a gente tem que fazer as nossas escolhas conscientes, racionais, né? Aí eu adoro esse desenho aí. O que você mudou, o que tomou? Decisões. Sofremos pela ansiedade quanto às situações que se desenham no horizonte de nossas vidas, muitas das quais não chegam a se realizar, e perdemos pelo medo o aprendizado do momento presente. Olha só, hoje nós vivemos uma sociedade que está com um grau de adoecimento muito grande, principalmente depressão e ansiedade. Mas aí eu falo mais ainda ansiedade. E aí, a nossa mente, ela foi feita para tomar decisões. Eu tenho que pensar, ela foi feita. Eu penso, eu vou agir. Então, se eu penso e não faço, ansiedade. Eu penso um pouquinho mais e tenho que tomar uma posição. Se a gente fica simplesmente só empurrando por medo de tomar decisões, gente, nós vamos ter transtornos ansiosos. E hoje isso é o grande mal, né? Vamos pensar, vamos refletir, mas ao mesmo tempo vamos tomar decisões. E tomar decisões, mas decisões é uma coisa interessante, que quando a gente fala que Jesus é nosso guia e modelo, a gente fala muito isso, né? Jesus é nosso modelo. Mas nos momentos de tomar a decisão, a gente consulta o nosso modelo? Pergunto para vocês, na hora que a gente está no momento de aperto, o que eu faço? A gente pergunta, o que Cristo faria? A gente pergunta isso no momento de tomar uma decisão? E às vezes a gente escuta uma vozinha do nosso mentor falando assim, faz isso não. E a gente vai lá e faz. A gente faz e o negócio dá ruim depois no final, não dá? E dá ruim, mas a gente já foi intuída que não podia fazer aquilo. E o nosso bom mestre, ele fala conosco através dos bons espíritos, através do nosso mentor. Mas nós não temos muitas vezes ouvidos para escutar.
Sofremos por não aceitar os movimentos da vida que nos tornam a cada dia mais idosos, cheios de limitações físicas, esquecendo que somos espíritos eternos. Morre o corpo para que renasça o espírito. Essa aqui pode parecer boba, mas é uma das grandes causas da aflição do momento. Nós vivemos num momento onde a estética, ela é que fala mais alto. Então as pessoas, quando elas estão vendo um fio de cabelo branco, quando elas estão vendo as rugas chegarem, quando elas estão vendo, vamos colocar assim, as leis do corpo, né? Quando ela está vendo que o tempo está chegando para ela, muitas vezes começam a ficar nervosas. Estética para cá, plástica para lá. Está errado? Jamais está errado. Mas depende se você faz disso o objeto principal da sua vida. Está errado cuidar do corpo, passar um tempo na academia? Jamais. Nós temos que cuidar do nosso vaso carnal. Mas quanto tempo você dedica ao corpo e quanto tempo você dedica ao seu espírito? Porque com o passar do tempo, o nosso vaso carnal, ele vai ficar ruim mesmo. Mas o nosso espírito, se nós soubermos, ele, cada dia que passa, ele vai ficar mais jovial, mais sábio, né? Porque a gente passa num processo inverso. Quando a sabedoria vem, o corpo já está indo, né? E muitas vezes a gente fica desesperado com isso. Não tem que desesperar. Nós temos que aceitar que isso é uma lei da vida, né? Sem dor e sem sofrimento. Sofremos por não limitar nossos desejos, esquecendo que o corpo físico é um presente que recebemos de Deus para acelerar nossa evolução, despertando tardiamente para seu valor. É interessante que se nós não fizermos bom uso do nosso vaso carnal, do nosso corpinho, o que vai acontecer? Na próxima encarnação nós vamos ter expiações, dor que serão de expiações. Por quê, gente? Porque nós ganhamos o nosso corpo de presente e nós vamos intoxicá-lo com bebidas, com cigarro, qualquer outro tipo de droga. Se nós escolhemos isso, nós estamos escolhendo a nossa dor futura. Saibamos disso. Nós não estamos falando que é certo ou que é errado. Nós só estamos falando que isso vai acontecer. É soma. 1 mais 1 é 2. Né? Sofremos no trato com nossos semelhantes, esquecendo que cada um é responsável por suas escolhas. Cabe-nos exemplificar, pois que a ninguém mudaremos. Sartre diz que o maior problema que temos na nossa vida é apenas a palavra realidade. Isso aí é interessante, que nós vivemos numa sociedade confissional. Tudo vai para as mídias. Tudo vai para o Instagram, para o Facebook, e aí as pessoas começam a refletir sobre suas vidas baseado no que vem. Olha uma pessoa lá, nossa, todo mundo tirando uma foto lá na hora do almoço. Aí tá todo mundo bonitinho lá tirando aquela foto. Nossa, aqui em casa é tudo diferente, né? Cada um almoça para um lado. Olha na casa de fulano de tal. Às vezes aquela foto foi só para tirar. Foi aquele momento foi só para tirar a foto, mas a gente não sabe. Ali, às vezes, tem tanta dor escondida, tantas coisas que nós não sabemos, e nós olhamos aquilo e ficamos achando que a nossa vida é menos. Porque a gente começa a ver a nossa realidade e fala assim, olha, meu marido não é tão bom, o passo bom é do vizinho, né? Meu marido não é tão bom, marido do outro. O que ele faz para aquela mulher? Nossa, o que aquele filho faz para aquela mãe? O que aquela mãe faz? A gente começa a colocar isso. A gente tem que aprender a amar o que nós temos. A gente tem que aprender a lidar, porque tem coisas que nós escolhemos, né? A gente escolhe pessoas que estão ao nosso redor. A gente escolhe, eu vou falar com os amigos, escolhe o marido, né? Mas a gente não escolhe o pai. Escolhe lá em cima, aqui não. Lá em cima a gente escolhe o pai, escolhe os irmãos. Esses aí vocês não vão conseguir se livrar. E esses aí nós temos uma dívida para com cada um. Agora, vamos colocar assim, os outros, a gente escolhe. Porque há pouco tempo eu vi, né? Eu acho que o Lauzinho estava nessa palestra, uma palestra falou que a gente tem
aceitar a cruz e carregar a cruz. Eu falo, a gente aceita a cruz desde que a gente consiga caminhar. Porque se aquela cruz não te deixa nem dar um passo, você vai continuar carregando a cruz? Nem Simeão, se vier ali, consegue levantar o peso da cruz. E você vai carregar a cruz, porque também nós fomos feitos para evoluir. Se o peso daquela cruz, ele nem te permite movimentar, e aquela cruz foi uma escolha sua. É permitido reavaliar essa escolha. Reavalie. Olha se realmente você dá conta de carregar. Porque nós temos que evoluir. Se o outro não quer deixar de ser menos cruz, você não tem que carregar ninguém. Né? Isso é interessante porque às vezes nós estamos vivendo um momento que a gente fala tem que ir, tem que ir, tem que ir. Mas observe o seu momento. Observe qual que é o grau de suportabilidade que você tem. Né? Porque o outro, ele não pode te desmoronar. Né? Então, e a gente, olha só, muitas vezes eu vejo muitos casamentos que a pessoa fala assim, mas o fulano bebia tanto, você casou com ele sabendo que ele bebia. Ah, mas eu achei que ele fosse mudar. Gente, a gente não muda ninguém. A gente está aqui para tentar mudar a nós mesmos, e a gente ainda está com dificuldade de nos mudar. Quem somos nós para mudar o outro? Nós vamos nos mudar, e aí o outro vai ter que aprender a lidar de uma forma diferente conosco. Aí a gente muda o outro. A única forma de mudar o outro é a gente mudando a forma que a gente lida com ele. Né? Se você lida com o outro da mesma forma, uma vida inteira, ele vai te responder a vida inteira daquela mesma forma. Muda você que você muda tudo que está ao seu redor. Aristóteles, eles fala alegria pelo que não falta mais. É o que nós temos que buscar. Não existe padrão de alegria nem fórmula mágica. Isso aqui é interessante que as pessoas... Eu não gosto muito de livro de autoajuda, porque ele parte de um padrão que fala que todo mundo é igual. Você lê aquilo e fala assim, nossa, isso aqui que eu tenho que fazer para me melhorar? E às vezes não é, porque não sabe qual que é a sua vivência. Não sabe de que ponto que está partindo, porque não existe fórmula mágica para, inclusive, padrão de alegria. Por quê? Tem dia que a gente está feliz, tem dia que a gente está triste. Tem 3 dias que a gente passa lá em cima, tem 5 dias que a gente passa lá embaixo. Esse é o nosso mundo de prova e expiação, né? A nossa alegria, a nossa energia vital, ela oscila. Mas uma coisa que é interessante, essa frase que vem embaixo. Você terá que se aguentar a vida inteira. Então, tem que se amar e se encantar com algo em ti. Tem que haver algo em você do seu encantamento. Às vezes a gente pergunta assim, que você é bom? Nada. Me fala as suas limitações. Vem uma lista de coisas. Mas você não é bom em nada? Nada. A gente tem que ter alguma coisa que a gente fala assim, mas cara, nisso aqui eu sou bom. Pode ser uma coisinha desse tamanho. Nisso aqui eu sou bom. Eu sou uma pessoa boa nisso. Tem bastante defeito aqui, mas nisso aqui eu sou bom. A gente tem que ter algo que a gente olha e fala assim, eu gosto disso em mim. Sabe? A gente tem que ter algo todos os dias que a gente olha pra gente e a gente enche o olho, tenha brilho. Porque assim, a gente anda, gente, com uma nota de R$1 que nem existe mais na testa e querendo que todo mundo nos valorize. E falando, ó, eu sou R$50, mas tem uma nota de R$1 na sua testa. Então, se você quer ser valorizado, se valorize primeiro. Se ame. Se você não se ama, como que você vai querer que o outro te ame? Né? Como eu falei que a nossa alegria oscila, então basta algo dar errado que eu me entristeço. Porque a tristeza é a queda da potência do ser. O mundo é competente para te entristecer. Opa! O mundo é competente para nos entristecer, por quê? Porque o problema está no mundo ou o problema está no meu mundo interno? O problema está no meu mundo interno. Porque tudo que me encosta eu arrepio. Né? Às vezes alguma coisa vem e eu já falo assim, nossa senhora. Aí eu já fico triste. Já teve um momento que vocês ficaram tristes sem saber? Você fica assim, nossa, o que me aconteceu? De repente eu estou mal. Mas eu não sei o que me aconteceu, eu só estou mal. Às vezes é um beicinho de pulga que fizeram com a gente. E a gente está ali mal. Mas é porque talvez aquele beicinho de pulga encostou em algo que para nós era muito grande.
as nossas fragilidades. E aí, o mundo é competente para nos entristecer porque nós temos muitas dificuldades internas a serem superadas. Nós temos muitas dificuldades. E aí que é a questão da felicidade. É por isso que Cristo ele fala que nós, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos ser mais felizes. Porque à medida que nós vamos tendo menos limitações, menos coisas vão nos esbarrar. O outro vai falar, não estou nem aí. O outro está fazendo algo comigo, mas aqui é um outro. Deixa ele com o lixo dele, não vai me encostar. Mas na hora que o outro chega com uma bandeja de lixo, a gente pega, pode me dar que é meu. A gente pega e começa a martelar, né? Somos nós que deixamos com que o mundo nos entristeça. Quando você vem para viver, é para melhorar enquanto ser vivente, sentindo também o gosto da felicidade, mesmo que passageira. Tem muita vida que não tem gosto de felicidade, que conta dias, meses e anos. Eu estou falando que tem muitas vidas, mas eu falo que hoje é segunda-feira. Quem não pensou, tomara que chegue sábado? Quem não pensou, nossa senhora, hoje é segunda-feira. Tem uma semana inteira pela frente. E aí a gente pensa, nossa, não vejo a hora de chegar o Natal. Mas não vejo a hora de acabar esse ano. E nós estamos passando acelerado pelo tempo. Acelerados pelo tempo, esquecendo que o tempo é presente. E cada segundo aqui é um presente. Vamos perguntar para uma pessoa, gente, que está no leito de morte, se ele não queria um segundo desse segundo que nós queremos que passe rapidinho. Essas pessoas, elas falam assim, eu queria um dia a mais. Um dia para eles, naquele momento, é ouro. E para nós, não. Passa rápido para chegar. Então, nós temos que aprender a dar valor a cada instante. Cada instante, porque nós também não sabemos quando nós vamos embora, né? Às vezes, eu lembro de um caso, sabe, que eu acho que é muito interessante, de um paciente meu, que certa vez ele chegou na terapia e ele estava muito triste, porque tinha descoberto que um senhor lá do povoado dele estava com câncer. E aí ele estava muito triste mesmo, e aí ele saiu, né? Eu acho que ele infartou, mas foram 3 dias. Um cara, ele tinha na faixa dos seus 30, 40 anos. 3 dias ele infartou e morreu. O senhor que ele estava com dó, viveu mais alguns anos com câncer. Vocês entendem que às vezes, quem a gente está achando que vai na frente, não vai. Somos nós. Esse tempo, não tem como a gente criar essa questão de pensar, olha, eu tenho tempo pela frente. Eu não tenho tempo pela frente, isso é engano. Eu não sei se eu tenho nenhum segundo aí pela frente. Vamos aproveitar cada segundo do nosso tempo. E não vamos deixar a vida passar por nós. Vamos aproveitar os momentos para a gente não chorar por eles no nosso quase desencarne. E aí nós vamos ter isso aqui, dor e evolução, que é o momento das provas. Associada ao esforço e à resistência do meio hostil. Olha só, tem momentos da nossa vida que parece que a vida está amena com a gente. Mas de repente a vida vem, eu não sei se vocês já passaram por isso. Tem momentos da vida que a vida vem tirando a gente do chão. Que vem levantando poeira que você nem sabe se você vai conseguir ficar em pé. Que parece, principalmente frente às perdas, gente. Às vezes você olha e fala assim, eu acho que eu não dou conta de ir, e aí de repente vem outra, e quando é dificuldades também de trabalho, dificuldades financeiras, a gente passa por isso aqui, e que parece que está levando a gente, parece que está desestruturando e tirando o nosso chão. E aí são as provas que nós não sabemos, mas que nós muitas vezes podemos já ter planejado. Ou então, são também consequências dos nossos atos, mas nós vamos passar por momentos assim. Ninguém que está aqui vai passar ileso a esse momento de dor, de furacão. A vida vai nos apresentar isso, né? Se já não tiver apresentado para muitos. A quilômetros da jornada, temos a oportunidade de nos fortalecermos enquanto pessoas. Nós já escutamos essa frase.
Seja onde a vida nos colocar, no corpo doente, no lar carente, na família difícil, aí estará a nossa melhor lição para sermos melhores e felizes. Nós vamos passar por dor nos relacionamentos familiares, nos relacionamentos com amigos, né? Mas a gente não está ali, ninguém está ali por acaso. E são momentos que nós também temos que aprender a romper. Quando fala num corpo doente, nós temos Jerônimo, né? O gigante em pé, que ele mostra, deitado, né? Que ele mostra exatamente isso aqui, ó. Um homem doente que estava numa cama e que deu as maiores lições que nós podemos conhecer. Ele evangelizou multidões deitado em uma cama, né? O Tarzan. Então, não importa onde a vida nos coloque, aí está a nossa melhor chance. Ah, a minha vida está difícil. É aí que você vai evoluir. Ah, a minha vida está fácil, mas pode acontecer alguma coisa, mas se está fácil, aí também está no seu momento de evoluir. A gente tem encarnação que é mais branda, e a gente não tem que esperar essa pasmaceira passar, que talvez aí é o seu momento de dar um salto evolutivo. Um salto evolutivo dentro do... Nós pensamos, está muito fácil para você, mas que bom que você pode tomar para ajudar a outra pessoa que está ao seu redor. Se está fácil para você, o seu amigo ao lado, talvez está passando por uma dificuldade que você que foi levantado tem condições de ajudar. Porque às vezes, quando a gente levanta de uma dor, é incrível, não sei se vocês já passaram por isso, quando a gente passa por um momento difícil e a gente levanta, logo em seguida vem alguém pedir um fortalecimento, falar de alguma coisa que está passando por aquela dor que eu fui levantada. Né? Isso acontece muito. Deus nos levanta para que a gente levante o outro. Né? Fizer uma outra dor fizeram a gente, eu estou terminando, fizeram a gente acreditar que só há uma estrada para sermos felizes. A mesma estrada para todos. Os que escapam dela estão condenados à marginalidade. Olha só, hoje a sociedade ela fala, o caminho é por aqui. Quem não segue esse caminho não vai ser feliz, vai sentir dor e tudo mais. Aí fala assim para nós, antes, para ser feliz, para não sentir dor e ser feliz, você tinha que ter um parzinho de meia, como é que fala? Você tinha que ter uma tampinha da laranja ou ser a tampinha da laranja de alguém, né? Mas você tinha que ter alguém, era o discurso romântico. Aí de repente você, não, mas para ser feliz, você tem que ter dinheiro. Não, mas para você ser feliz, você tem que ser uma pessoa boa. Não, mas para você ser feliz, você tem que ter o corpo perfeito. Às vezes era só um discurso desse para a gente ser feliz. Na atualidade, o que eles colocam? Eles acreditam que a única estrada eu tenho que ter o par perfeito, eu tenho que ser rico, tenho que ter o corpo da hora e ainda tenho que ser do bem. Ou seja, você tem que ter tudo isso. Quase que a gente fala que a gente está perdido, né? Tem que ter tudo isso para conseguir ser feliz. E não. Nós aprendemos através do Mestre que para ser feliz, o caminho é o amor. Né? Ivete, ela fala, né, que tem uma pesquisa que ela fala sobre o suicídio, que ela fala que eles foram fazendo vários testes para descobrir o que faziam algumas pessoas se matarem e o que não faziam. Então pegaram um grupo e estudaram esse grupo de uma forma longitudinal durante muitos e muitos e muitos anos. E no final ela descobriu a resposta de Jesus, que o antídoto para o suicídio é o amor. Que as pessoas que menos cometem autoextermínio são as pessoas que têm laços afetivos. Quanto mais laço afetivo, menos chance de você cair em tentação, como se diz, menos chance. E aí vocês observem que as mulheres muitas vezes, elas não fazem, elas podem estar na maior depressão, mas elas pensam, filho precisa de mim. Se eu fizer, como é que a família vai ficar? E isso muitas vezes segura. É raro vocês escutarem que uma mãe cometeu autoextermínio. As meninas tentam. Os dados refletem que as meninas tentam mais do que os meninos. Mas os homens cometem mais do que as mulheres. Homens de idade adulta.
Mulheres em idade adulta não cometem autoextermínio porque elas têm a rede de proteção. A mulher, ela aprende a viver muitas vezes para os filhos, para a família. E isso é uma rede de proteção, o amor, né? E terminando já, né? Um determinado ponto do caminho começa a ficar insuportável carregar tantas coisas. Pesa demais. Mas então, frente a tanto peso, o que tirar? Você começa tirando tudo para fora e vendo o que tem dentro. E aí a gente começa a perceber que dentro da nossa mala tem coisas que não pesam, que são os afetos. Isso não pesa. Mas a gente observa que dentro da nossa mala, isso, gente, a gente vai observar em determinado ponto do caminho, onde a gente olha para trás e fala assim, nossa, eu já vivi tudo isso e vivi errado. Como que eu conserto? Agora é só na próxima, né? Na próxima eu conserto porque agora não dá tempo mais. Então vamos consertar, né? Vamos olhar o que nós estamos colocando na nossa malinha. Não vamos trazer para o coração coisas que não nos fazem crescer. Não vamos trazer para o coração coisas que nos machucam, relacionamentos tóxicos, né? Vamos trazer para o coração coisas que nos agregam. Tem uma passagem, eu vou ler primeiro isso aqui, ó. Não te preocupes, Joana de Ângeles Predivaldo, né? Não te preocupes mais e siga amando. Que ao final desta jornada, ao olhares para trás, perceberá que as pessoas, os problemas e mesmo esse mundo nunca existiram como tu os vias. Eles só foram colocados em torno de ti para te dar a oportunidade de evoluir enquanto espírito. Se viveres assim na consciência da imortalidade da sua essência divina, quando chegar o último dia desse corpo aqui na Terra, verás que a luta nunca foi contra o outro. O tempo inteiro foi entre você e você mesmo. O maior desafio da criatura humana é a própria criatura humana. Tem aqueles tipo de fábula, mas não é fábula, aqueles textinhos, tem um que fala muito bonito falando do bordado. E ele fala o seguinte, que uma criança estava olhando a mãe bordar, e todos os dias a mãe bordava e a criança era muito pequena, ficava só olhando de baixo e via apenas os nós e os fios. E ela olhava para cima, via aquele tanto de nó e fio, e perguntava, mamãe, o que você está fazendo? Meu filho, vai brincar. A criança chegava de novo, olhava para cima, mamãe, eu não estou entendendo, o que você está fazendo? Que tanto de nós são esses? Que tanto de fios soltos são esses? Meu filho, vai brincar, quando eu terminar eu te trago. E aí, um belo dia, a mãe fala assim, filho, vem cá, senta no meu colo. E colocou a criança no colinho. E aí a criança olhou para aquele desenho, nesse momento, na perspectiva da mãe, e entendeu que aquele tanto de nó, na verdade, era um belo desenho que estava sendo desenhado. Só que tem que, olhando de baixo para cima, parecia todos serem coisas soltas. E é assim que o nosso bom Deus faz conosco. A gente olha para cima e fala assim, nossa, eu não estou entendendo o que está acontecendo com a minha vida. São nós, pontas soltas, tantas coisas que vão acontecendo que eu não consigo entender o porquê isso. Por que desses nós? Por que desses fios? Por que desses acontecimentos? E aí a gente pergunta para ele fala assim para nós, olha, vai trabalhar, vai viver, que depois eu sento você no meu colo e eu vou te falar o que está acontecendo. Vai chegar um momento que ele vai nos colocar no colo dele e vai falar assim aqui, filho, olha só, olha o desenho que eu fiz para você. Gente, Deus está fazendo um belo desenho. Só que tem que nós, olhando assim, de baixo para cima, a gente não está enxergando o porquê desses acontecimentos, de tantas dores e sofrimentos. Mas vai chegar um dia que nós vamos sentar no colo dele e vamos entender o porquê de cada coisa, de cada fio que aparentemente está solto, de cada nó, né? Opa, você coloca aqui só a mensagem. E aí eu finalizo. É o tempo. Não me lembro quando foi.
Cheguei sem saber de onde vim. Tudo era novo. Dependia sem saber de quem. E aos poucos meu mundo foi nascendo. Aos poucos a luz do sol. A cada dia algo novo. E era tudo tão simples. Não vi o tempo passar. Não percebi quando virei eu. Quando as cores mudaram. E os sonhos já não eram os mesmos. Novos desafios. No tempo que voava. Sem me dar explicações. Sem que eu soubesse a razão. Sem ouvir a batida de suas asas. Sem notar quando as coisas novamente mudaram. Tão rapidamente. Deixando de me reconhecer. Como se agora fosse outra pessoa. Mudei sem perceber. Me transformando todos os dias. Sem ver o tempo passar. Pois só posso enxergar um dia depois do outro. Virei outra pessoa. Perdida no tempo que me enganou. E me transformou. Me conduziu. Me deu. E me tirou. E me deixou sem chão. Sem saber o porquê. Com a sensação de estar fora de casa. Como se tudo tivesse sido um sonho. Que estranhamente nunca vai acabar. Talvez eu só perceba em parte. Que estou indo a algum lugar. E que tudo é uma coisa só. Que todos os dias são um. Que tudo faz sentido. Que todas as coisas só existiram dentro de mim. E me conduziam todos os dias de volta para casa. Amigos, nós não somos daqui. Nós estamos aqui de passagem. Passando pelo tempo, nós estamos apenas passando pelo tempo. Vamos aproveitar cada segundo. Vamos direcionar o nosso tempo, os nossos recursos e os nossos talentos. E pensarmos todos os dias qual é o propósito da nossa vida. Só assim nós conseguiremos ressignificar de fato a nossa dor. Que a paz do nosso bom Deus esteja com todos nós. E que Cristo, nosso guia, esteja sempre ali com uma luz, sempre muito forte e intensa em nossa frente. Que assim seja.